Olá, amigos da TV Mundo Maior. Começa agora o programa Ciência e Espiritualidade e hoje nosso tema é Reflexões sobre a Vida e a Morte. Olá, amigos da TV Mundo Maior. Esse é o seu Ciência e Espiritualidade, hoje falando sobre a morte e sobre a vida. A tanatologia. De onde vem essa palavra tanatologia? Thanatos, da mitologia, é o deus da morte, inclusive irmão de Hipnos, que é o deus do sono. O sono como sendo o ensaio da morte. E nós aqui no Ocidente temos uma dificuldade muito grande de abordarmos esse assunto. Apesar de ser a única certeza da vida, a morte, a partir do momento que nós encarnamos, nascemos, nós temos uma finitude, uma temporalidade aqui no planeta. E apesar de nós, espíritas, sabermos que a morte só existe quando falamos em termos biológicos, do corpo físico, esse assunto nos assombra por vários motivos. Existe uma memória biológica, um mecanismo de defesa instintivo que faz com que todos os seres vivos temam a morte. Esse é um mecanismo fundamental de preservação da espécie. Mas existem outros motivos sociais, psicológicos, filosóficos e até mesmo religiosos que muitas vezes nos impõem um medo que dificulta até a discussão desse assunto. Hoje nós trouxemos um convidado que vai refletir um pouquinho sobre a morte e, obviamente, sobre a vida, porque os dois assuntos estão intimamente ligados. Vamos à nossa entrevista. Para falar um pouco mais sobre questões da vida e da morte, estou com Antônio Diomede. Ele é educador espírita e também estudioso da tanatologia. Bom, Antônio, muito obrigada por estar aqui no Ciência e Espiritualidade, Bom, você promove um ciclo de debates, sobre as questões da vida e da morte. É necessário discutir a vida nos dias de hoje? Sem dúvida, porque a pressão, o estresse com que se inscreve na vida atualmente fazem com que a gente nem pense nela. Nós vivemos, nascemos, morremos num atropelo muito grande e não paramos para pensar efetivamente o que é a vida, o que estamos fazendo aqui, qual a sua finalidade, afinal, por que existimos. Nós às vezes perguntamos de onde eu vim, a maioria das vezes perguntamos para onde eu vou depois da vida, mas sobre a vida mesmo, o que ela é, como administrá-la, como se posicionar perante os desafios que representa viver, não existe uma parada para pensar. É algo meio que automático, Você vai vivendo e acaba não fazendo reflexões sobre isso, certo? A maioria é assim, vai de acordo com a onda que o leva sem parar para refletir. Não existe um planejamento de como viver, o que fazer, que tipo de emprego aceitar, que tipo de vida aceitar. É ela que se impõe sobre nós e nós nos deixamos levar simplesmente pela onda. E, em geral, mais ao final da vida, é que a gente para e pergunta, poxa, o que eu fiz da minha vida? Então esse não pensar na vida, essa deixar a maré levar, como algumas pessoas dizem, então pode ter alguma influência, alguma atuação negativa sobre o jeito de ser das pessoas? Sim, sem dúvida, as pessoas tornam-se, como estão se tornando cada vez mais individualistas, personalistas, egoístas, ambiciosas, não têm para si uma escala de valores, aceitam escalas de valores impostos pela sociedade, especialmente pela mídia. Então, todo mundo sabe, ter tornou-se muito importante e obter bens, desfrutar bens, situações, posições a qualquer preço. A gente está vendo diariamente como as pessoas conflitam, enfim, vivem aí num sistema de estresse mesmo, de grande tensão, para consumir coisas que não precisa. Quem impõe o que você vai consumir é a mídia. Não é você que escolhe refletidamente o que eu vou consumir, o que eu vou fazer. Certo. Bom, e então essa falta de elaborar um projeto de vida pode ter um problema lá no futuro, principalmente quando a pessoa já está mais próxima à morte? Sem dúvida, é um reflexo direto, absoluto sobre a forma de morrer. Porque para bem morrer,
precisa bem viver. Para administrar bem a morte, é preciso administrar bem a vida. E um grande número, imenso número, morrem sem preparar a sua morte, porque também não prepararam a vida. E deixam problemas bastante grandes em todas as camadas sociais, dos pobres aos ricos, deixam documentos para serem resolvidos, questões hereditárias pesadíssimas que resultam em grandes conflitos gravíssimos. Agora mesmo na imprensa estão correndo casos aí de disputa por heranças, alguém manda matar, aqui manda matar, tudo por causa da herança, do dinheiro, da situação familiar mal resolvida. Isso pode ser estudado, pensado e preparado. Bom, é fácil a gente falar no bem viver, né? A gente pode imaginar o que é o bem viver, mas o bem morrer, o que seria esse bem morrer? Basicamente, bem morrer é ter uma sensação de um dever cumprido, poder morrer com a sensação de que deixamos o mundo melhor quando saímos do que quando chegamos, que estamos deixando as pessoas à nossa volta bem resolvidas. Não deixar pendências. Existem mal-entendidos, até pequenos, que se arrastam pela vida inteira. E a pessoa, na hora de morrer, quer reconciliar, pede para chamar fulano, lá um cunhado, um irmão, um sócio, enfim, um ex-amigo com o qual se degladiou, se defrontou por nada e não quer morrer com aquela questão em aberto. Para que esperar a morte? Então, reconcilie-te logo. Isso Jesus já ensinou. Você vai a caminho com o teu inimigo, reconcilia-te antes de ir ao templo. Então, é preciso realmente fazer isso. É preciso viver bem com todo mundo. Você precisaria estar pronto para morrer toda hora. Deixar as coisas bem equacionadas para que a tua partida seja tranquila. Certo. Bom, Antônio, a gente vai fazer um breve intervalo e no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, né, sobre como equacionar essas situações da vida. Voltamos já já.